Bom dia a todos. Eu gostaria, nessa primeira manifestação, de tratar de dois pontos, né, trazidos pela Lei 14.010. O primeiro deles diz respeito ao capítulo 8º da lei, que trata dos condomínios edilícios, né? Eram originalmente 3 artigos que tratavam dessa matéria, mas o artigo 11 foi vetado, né? Esse era uma norma que trazia, que concedia ao síndico, em caráter emergencial, até dia 30 de outubro, alguns poderes extraordinários, né? Que seriam restringir a utilização das áreas comuns de condomínio e restringir ou até mesmo proibir a realização de reuniões e de festas. Esse artigo acabou sendo vetado sob o argumento de que com esses poderes se estaria retirando a autonomia da Assembleia de Condôminos para decidir conforme a vontade da maioria, né? Se entendeu que se estaria dando muitos poderes ao síndico. De qualquer forma, né, sendo esse artigo vetado, restaram ainda dois artigos que tratam da questão dos condomínios. O primeiro deles é o artigo 12, que estabelece que a Assembleia Condominial e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial de forma virtual, né, até o dia 30 de outubro também. Aqui é uma disposição que vai justamente ao encontro dessa finalidade de evitar ao máximo reuniões presenciais, né, com vistas a prevenir a contaminação pelo coronavírus. Esse artigo não entra em maiores detalhes, né, do ponto de vista prático. Entendo que cabe ao síndico, então, escolher qual vai ser o meio virtual para realizar essa reunião, né, pode contar daqui a pouco com o apoio do conselho, de outros condôminos, enfim, e cabe a ele também colocar isso em prática junto a todos os condôminos. Pode ser, por exemplo, por meio de um aplicativo ou de alguma ferramenta de conferência virtual como essa que nós estamos usando, né? É interessante que essa forma seja comunicada já no próprio instrumento de convocação da Assembleia, né, para que todos os condôminos estejam cientes de como ela vai ser feita, como eles podem participar. Também é importante, em qualquer caso, que seja uma ferramenta que permita-se identificar corretamente todos os condôminos, permitir que eles participem e se manifestem efetivamente, né, ou seja, como se estivesse ocorrendo presencialmente. O que não se pode ter aqui é qualquer prejuízo, né, aos direitos dos condôminos em razão do meio virtual, tá? O artigo é expresso, na sua parte final, em dizer que a manifestação de vontade de cada condômino ela se equipara à sua assinatura presencial na ata, né? Ou seja, não se tem aqui uma formalidade excessiva de se exigir uma assinatura eletrônica ou digital, enfim, basta que se manifeste vontade quanto ao conteúdo da ata, né, até para facilitar essa forma de assembleia. A nossa sugestão aqui, enfim, é que se tente registrar isso da melhor forma possível, né, mediante gravação, por exemplo, se o meio escolhido permitir. Pode-se pensar também em anexar à própria ata de reunião o registro das conversas feitas por escrito nessa plataforma, né? Enfim, para que se tenha o registro mais completo possível do que ocorreu em cada reunião. O parágrafo único desse artigo estabelece que, se o mandato do síndico vencer a partir de 20 de março de 2020 e não for possível realizar uma assembleia nem pelo meio virtual, né, para eleger outro síndico, esse mandato fica prorrogado automaticamente até 30 de outubro de 2020. Aqui se busca evitar que se tenha alguma situação em que o mandato vença e não se possa mais prorrogá-lo ou então eleger outro síndico, né?
O segundo artigo, que é o artigo 13, ele estabelece que é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas dos seus atos. E aqui não há propriamente nenhuma novidade, né? Esse é um dever que o síndico já tem, já está estabelecido no Código Civil, artigo 1348, inciso 8º, né? Ele deve sempre prestar contas à Assembleia, anualmente e sempre que exigidas. Então, aqui se trata de uma norma que só reforça esse dever. Talvez a intenção tenha sido deixar claro que esse dever, que o síndico não se exime desse dever pelo fato de estarmos vivenciando essa pandemia. São esses os pontos referentes aos condomínios. O segundo assunto que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento se refere à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? A Lei 14.010, nas suas disposições finais, artigo 20, estabelece que os artigos da LGPD que tratam de sanções administrativas previstas na LGPD por descumprimento das suas normas, somente entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021, ou seja, se tem aqui uma prorrogação do prazo de entrada em vigor, especificamente no que se refere a essas sanções, né, que estão nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD. Os outros artigos da LGPD, que ainda não entraram em vigor, estão previstos para entrar em vigor em maio de 2021, 3 de maio de 2021, em razão da medida provisória 959 desse ano. Então, o que nós temos no cenário atual é o seguinte: a LGPD entra em vigor em maio de 2021, mas as sanções administrativas para o seu descumprimento somente entram em vigor em agosto de 2021. Esse é o cenário atual, com a ressalva de que não é um cenário ainda definitivo, né? Porque como esse prazo foi estabelecido por uma medida provisória, né, e aqui eu me refiro ao prazo dos demais artigos, né, se essa MP não for convertida em lei, ou se esse dispositivo específico não for aprovado, volta a valer o prazo inicial da LGPD, que é agosto desse ano. Então, ainda estamos em uma situação um pouco incerta, né? Bom, são essas, Rafael, os dois assuntos que eu gostaria de trazer nessa manifestação inicial. Depois podemos aprofundá-los e talvez entrar também nos demais vetos, né, que tratam da locação e contratos, enfim. Aí voltamos a esse ponto. Então, te devolvo a palavra agora. Obrigado.